Regis Antônio Coimbra, hoje Bom você que. dia. Bom dia. Hoje que você. Bom dia, não, capaz que daqui a pouco o povo vai ver isso aqui de noite, de madrugada e tal. A gente não diz bom dia. A gente não diz a hora que tá gravando. Mas tudo bem, tá? O pessoal sabe, até bom que pega intimidade. Mas Agora em Porto Alegre, 9 horas e 12 minutos. de um domingo, viu? Vamos deixar claro Domingo. que nós acordamos cedo em domingo Botei para a minha gravar. roupa de domingo. Exato, a domingueira. Hoje você propôs o tema estética, bom, mas é porque já está escrito lá, a pessoa já viu, que é estética como base da ética e da política. Pronto, Sim. comece por você aí. É que a gente tende muito na filosofia a privilegiar a razão, aquilo que é permanente, né? Desde Parmênides, passando por Platão e mesmo em Aristóteles, né? Então, essa perspectiva assim com foco no que é comum a todos, que é igual, que é racional, que é atemporal, certo? Tem essa mania nos filósofos. Mas na filosofia prática, no universo, vamos dizer assim, sublunar, né, as coisas são meio misturadas, confusas. Alguns até vão dizer que são ilusórias, porque elas não são tão preditíveis, né? Mas a ética e a política parece que envolvem elementos muito semelhantes ao da estética. O que é esse elemento que a estética tem e que bagunça todo o coreto dos filósofos? É a questão da sensibilidade, né? Então, quando a gente vai tratar de estética, a gente tem que harmonizar essa pretensão de buscar o permanente ou o imutável, o racional, o que é igual para qualquer um, o que é universal, com elementos que variam muito de indivíduo para indivíduo, de sociedade para sociedade, até mesmo de época para época. Há algumas coisas que são permanentes, ou que são recorrentes, pelo menos, e há elementos que são muito individuais, principalmente na sensibilidade que um vai ter, por exemplo, um gosta mais de azul, outro gosta mais de vermelho, outro gosta mais de amarelo. Por que isso? Porque há um elemento sensível, há um elemento também acidental da história de cada um que podem influir, tanto na forma como cada um sente, quanto na maneira como cada um faz associações, e nesse sentido sente de um sentido mais complexo, né? E aí nas escolhas éticas e nas escolhas políticas, essa diversidade, inclusive ao longo da vida de um mesmo sujeito, influem. Então, eu sempre dou o exemplo do jovem que sai porta fora, não está preocupado se está frio, se está calor, e o vô, né, ou a avó que vai dizer, põe o casaquinho, né? A mãe ou a avó, né, mas o homem não vai dar tantos conselhos, né? Então, também essa Te diversidade vira! te vira, né? Mas também essa diversidade Te de vira! forma de sentir de homens e mulheres, por exemplo, né? Sim, sim. Também é uma outra coisa bem marcante. Hoje em dia se tenta dizer que é tudo igual, que tudo é cultural, né? Não, claro que Mas, não, claro que não. obviamente, Faremos um programa sobre isso. os homens sentem de uma maneira diferente, as mulheres sentem de uma maneira diferente. Uma autora feminista de um tipo estranho, né? A Carol Gilligan, né? Ela até escreveu um livro, In a Different Voice, e ela ficou encasquetada, né? Que ela via aqueles testes de Kohlberg, né? Baseado lá em um pouco em Kant, um pouco em Piaget, e o Kohlberg fez aqueles experimentos mentais que era para ver como a pessoa argumenta em termos éticos. E aí tinha uma sequência, bem na lógica piagetiana, né, de níveis de desenvolvimento, seja para a parte cognitiva mais abstrata, seja para a parte ética. O Kohlberg, então, fazia a seguinte questão. Tu tem uma esposa, né, e ela tem uma doença e tem uma droga que permite salvar a tua esposa, né? Aí tu chega lá para o farmacêutico e ele diz, o valor é tanto, né? E tu não tem esse dinheiro. Aí a questão do Kohlberg, né? Tu deve deixar tua mulher morrer, tu deve roubar, o que tu deve fazer? Mas o importante não é a resposta, o importante é como tu argumenta. Aqui o Kohlberg não está dizendo, ele não está preocupado se a pessoa acha que tem que roubar ou não tem que roubar. Ele acha que o que ele está procurando é como essa pessoa vai justificar, seja lá qual for a resposta que ela der. Tá? E aí, conforme o tipo de resposta,
ele vai dizer, isso aqui é resposta de criança, isso aqui é resposta de adolescente, isso aqui é resposta de adulto, vamos dizer assim, para não falar nos níveis, né? Você o sabe... sensório motor e assim por diante, tá? Você pegou a tabelinha, ou você conhece a tabelinha, então você sabe se eu responder essa, por exemplo, você já sabe, conforme eu argumentar, você já sabe classificar. Eu não tenho aqui decora a tabela, né? Acho que são uns 4 níveis, assim, o convencional, assim, a criança até uns 8 anos vai dizer, tem que fazer, porque ele ama a mulher dele, né? Ou não se pode roubar. Então é uma resposta muito convencional ou emotiva. E aí vai subindo até chegar, não, porque o princípio da vida é maior que não sei o quê. Ou ao contrário, não, porque se todos fizerem isso, a sociedade vai se destruir, então mesmo que ele ame a mulher dele, ou até porque ele ama, ele vai ter que preservar a ordem, tarará, tarará. Enfim, são tipos diferentes de explicação que vão receber uma pontuação ou uma graduação de maior para o menor desenvolvimento. E aí a Carol Gilligan se irritou porque as mulheres sistematicamente ficavam com um desenvolvimento menor. E ela chegou à seguinte conclusão. Esse padrão ético, ele tem como padrão a forma masculina de pensar, tá? Então, a mulher, ela sempre vai ser um homem imperfeito. Sim. E ela diz, é uma forma incorreta de distinguir. Tem que entender que a mulher tem uma sequência própria dela, assim como o homem tem uma sequência própria dela. Em termos de subjetividade... Isso. E aí, assim, eu simplifico da seguinte maneira. Fazendo uma simplificação brutal do argumento dela, o homem tem uma ética do te vira, se der certo é mérito teu, se der errado, azar o teu, tá? É a ética da meritocracia, vamos dizer assim. E as mulheres têm a ética da responsabilidade de cuidar da pessoa, do tipo, tu não merece, mas tu precisa, então vamos ver o que a gente pode fazer. Eu fui bem nessa linha, rapaz, foi incrível, eu fiquei pensando, bom, se for minha esposa, ela merece, mas... depende da esposa. Tem um filho teu aí atrás, ó. Pois rapaz, não é pra aparecer na câmera, depois o YouTube me corta os negócios porque não pode aparecer menor na câmera. Quantos filhos tu tem, Aurélio? 4. 4? Por hora. Por hora. Minha esposa não disse que não quer ter filhos, tá, mas isso nós vamos ainda conversar. Eu vejo aquele mais velho que faz as gravações, faz as entrevistas. Né? Ele é o segundo, na verdade. É o segundo. Bom, eu tenho o mais velho que já me deu netos. Eu tenho 2 netos também. Bom. Eu brinco que eu tô querendo pular essa parte de filhos, eu quero ir direto para a parte dos netos. Tá. É boa. É mais divertido. Mas assim, então essa perspectiva de que a sensibilidade influi no tipo de ética, né? Ela vai então nos permitir até dentro da linha fragmentária do identitarismo dizer, olha, se a gente aceita que o sexo faz pensar de maneira diferente, a idade também, a cultura também, se tu é um cara fortão, tu tem um tipo de ética, se tu é um cara mais fraquinho, tu tem outro tipo de forma de, não assim ética, mas de sentir. E como a estética, a ética e a política dependem muito de como tu sente. Então, fazendo aquela analogia do jovem, do casaquinho e do velho, e mandando botar o casaquinho. Um cara mais jovem vai ser menos avesso ao risco. Tá? Faz parte um pouco dos desafios que ele tem que enfrentar. Deveria ser o contrário, mas é assim. E aí, conforme o tempo vai passando, o cara vai ficando mais experiente. Outra coisa, o jovem ele tende a pensar mais em tudo ou nada. Isso é certo, isso é errado, não sei o quê. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a dizer em teoria, talvez, sim, mas na prática, não, né? E isso vai compondo formas diferentes de pensar. Aí até se pode dizer, o revolucionário, muitas vezes, é um cara mais jovem, né? Que quer mudar as coisas e acha que tudo que foi feito antes está errado. Às vezes, o jovem que tem essa posição, ele é bucha de canhão de um velho que está lá bem protegido, é aquela história, né? A guerra não termina porque os generais não estão no fronte, eles não estão correndo perigo, né? Mas, mesmo assim,
são formas de sentir diferente que vão ter repercussão na ética, ou seja, nas decisões que a pessoa vai ter em termos de como é que deve se relacionar na lógica da ética das convicções, vamos dizer assim, e a questão da política, né, que é aquela perspectiva sobre quais são as consequências ou as consequências não importam, né? Para mim é absurdo dizer que as consequências não importam, mas eu acho que para um jovem e para alguns velhos essa ideia faz mais sentido. Aí a pergunta é, ainda que haja pontos fora da curva, a gente vê um grande agrupamento de respostas que são relacionadas com essas formas, com esses momentos ou posições na vida diferente. E isso, então, coloca a estética, que é a parte da filosofia que vai lidar com a sensibilidade, né, na base da política e da ética, de uma perspectiva não kantiana, não racionalista, né, uma perspectiva mais humeana, ou do Smith, ou do Locke mais ou menos. Sim. Não, é isso que eu ia chegar. A estética, eu ia perguntar, mas você explicou que a estética está ligada à sensibilidade. E isso estaria ligado também à subjetividade, né? É a forma, quer dizer, quando o Hannah Arendt fala, né, que o Santo Agostinho é o primeiro filósofo da subjetividade, né? Quer dizer, eu vejo assim, né? E aí ele tem uma frase fantástica, né, que diz assim que Deus nos deu olhos que são muito ruins para ver o sol, mas são muito bons para ver tudo que o sol ilumina. Isso. Tá certo. Eu gosto muito disso aí. E aí me remete a essa subjetividade de Santo Agostinho, porque ele foca nesse olhar, né? Da forma que nós olhamos as coisas. Não sei se tu nota que é uma zoeira com o mito da caverna, né? Aí, olha, eu nem gosto muito de caverna, porque mito da caverna é que nem física quântica, né? O pessoal usa para tudo, né? Então, não, é que no mito da caverna eu digo assim, o Platão disse que tu tem que olhar direto para o sol. Isso é uma péssima ideia. Exatamente. O Santo Agostinho desmente isso tranquilamente. Né? Por isso que eu estou dizendo, eu tenho a impressão de que esse trecho ele foi proposital. faz uma crítica, eu não conhecia, né, mas ele parece fazer uma crítica ao finalzinho do mito da caverna. Não finalzinho, é que o finalzinho é quando o cara volta e é morto, né? Não, eu li muito mais a crítica a Platão do que Platão. Sim. Eu li a crítica de Voltaire a Platão, a crítica de Nietzsche a Platão. Sim. São tu viu as atualizações ao longo da história dessa influência lá do Platão, que por sua vez está repercutindo, Parmênides, né? Parmênides também, sim. Mas eu gosto também da linha de Heráclito, né? Eu acho que o Logos de Heráclito ele é mais interessante. Mas o Logos de Heráclito tem uma certa subjetividade, né? Ali já tem um ensaio de subjetividade ali naquela história, porque não é o mesmo rio, não. Você sente, quer dizer, aquela história do. A gente poderia dizer, Aurélio, que o Platão ele tem uma ética, né, das ideias, né? Então, na verdade, não é a pessoa pensando, são as ideias que já estão lá perfeitas e a gente mais ou menos lembra direito delas. Então, não é uma ética de como tu chega a partir de um mundo incerto a uma conclusão. Não é uma ética da indução, é sempre da dedução, né? Sim. Então, para mim, é uma base ruim para a ética. Sim, né? Então, ela é interessante porque ela dá assim, elementos aparentemente estáveis, permanentes, universais, né? Mas isso é uma ilusão. Né? Sim. Dentro daquela lógica que a gente combinou para os programas, nós estamos com 14 minutos. Então, como último ponto, para tentar fazer uma conexão entre o que você disse e o que eu penso, eu gosto muito da frase do Bacon, que você deve conhecer, né? Que é como os afetos colorem o entendimento. Ele falava justamente para a política disso, né? Era justamente voltado para a política, voltado para as crenças e tal, para as conclusões, né? Estaria voltado para essa pergunta que você colocou aí, teórica. Então, teria a ver com isso também ou não? Eu acho que... Sim, é uma tradução possível do que você colocou, que os afetos, como os afetos colorem o entendimento? Como eles afetam o conhecimento?
É uma tradução possível, mas eu daria uma outra ênfase, né? Claro que as sensações, os sentimentos, eles dão textura, dão cor, dão cheiro Ao aos conhecimento. raciocínios que são muito abstratos, né? Então, uma coisa é tu ver a tua camisa, que é um azul meio verde aí, né? Outra coisa é te dizerem qual é a frequência eletromagnética. Não é a mesma coisa, né? Sim, claro. A experiência de ver, inclusive, pode ser diferente. Eu posso ver de um Os jeito. limites da percepção, né? A percepção, ela não é que ela seja apenas limitada, mas ela é variada. Eu não sei exatamente qual é a tua sensação ao ver a cor dessa camisa. Também eu não sei que associações tu fala, a vez que eu comprei essa camisa, estava acontecendo isso, aquilo. Sei lá, estou inventando aqui uma Não, foi a minha historinha, esposa tá? que comprou para mim. Ou tu gosta porque foi a tua esposa que comprou para Não, ela ti. sempre acerta. É incrível que ela Então, sempre acerta. esse histórico de uma percepção abstrata, ela é dada pela maneira como tu sente, a maneira como tu sente depende também do sentido que tu dá. Eu sempre dou o seguinte exemplo, tá? Digamos, não sei se aparece aqui a minha mão, se eu estou olhando e vejo que isso aqui é um plástico que está roçando no meu braço, eu estou tranquilo. Agora, se eu estou vendado e me dizem que anestesiaram Que meu é uma braço, que estão navalha. cortando ele fora, É. a sensação física, ela em tese é a mesma, mas eu vou entrar em pânico, eu vou ficar horrorizado, eu vou passar mal, vamos dizer assim, né? Então, ou então a questão da dor, né? Eu sinto uma dor na perna, mas eu sei que isso é porque eu fiz o exercício, porque o exercício deu certo e vai fortalecer a minha fibra muscular, aquela dor é uma coisa agradável até, não é uma coisa predominantemente desagradável. Agora, se eu tomei um remédio entre os efeitos colaterais, dizia que dava uma dor e que a consequência que ia dar uma necrose e que eu vou perder as pernas. Não é que isso vai acontecer, mas na minha cabeça aquela É, dor tem um sentido totalmente diferente. Regis, agora sim, encontrei um paralelo numa pesquisa recente e que muito me interessou, e era uma pesquisa fundamental para o meu livro Evangelho segundo a Filosofia, no sentido de qual a extensão do fenômeno da crença, Uhum, em que é uma pesquisa sobre o efeito placebo. Então, uhum. eles fizeram uma compilação rigorosa de todas as pesquisas com efeito placebo e chegaram à conclusão de que não, o teu pensamento, a tua percepção, ela não afeta doenças reais, tipo câncer. Ela não tem efeito, ela não tem efeito sobre vírus, essas coisas assim. Ela tem efeito sobre doenças que são basicamente sintomáticas, né? Então, na descrição dos sintomas, o fato de você achar que tomou um remédio afeta os sintomas, afeta a maneira como você sente os sintomas que você acabou de colocar. Então, É, tem a diferença entre sinal e sintoma, né? O que é sinal? A minha pressão, a minha temperatura, a minha contagem de plaquetas, etc, etc, etc. Esses são sinais, são objetivos. O que são sintomas? Aquilo que eu digo. Eu me sinto meio cansado, eu aquilo que sinto depende da dor, minha percepção. depende da minha interpretação e, portanto, muitas vezes é a principal ferramenta que tu tem para descobrir alguma coisa, né? Não tem outros elementos bioquímicos, físicos, visuais, imagens, né? Mas sempre passa por esse filtro. Que sentido eu dou para aquela dor? Né? Então, eu faço exercícios há uns 8 anos com um personal trainer, né? E ele sempre pergunta, ficou dolorido? Eu digo, eu tenho que pensar. Não, porque eu não tinha pensado se tinha ficado dolorido ou não. A sensação, ela pode, se eu não prestar atenção, não existe quase, né? Claro que se for uma coisa muito intensa, eu não vou conseguir não prestar atenção. Mas esses elementos, eu não sei se eu vou conseguir o meu estabilizador de tensão, que na verdade é um no-break, está apitando aqui. Dá esse problema aqui no meu Não, prédio, às mas, vezes, que mas já vamos encerrar essa mas assim, eu parte. quero concluir com uma coisa, tá, Aurélia? Para Não, não estender demais, eu quero dizer o seguinte: então, as nossas escolhas políticas, né, elas têm muito a ver com tu te sentires fazendo parte de um grupo, né, e é muito uma identidade, às vezes, quase assim, eu me sinto bem com essa turma, ou eu me claro. identifico, ou eles me tratam bem.
não é por grandes princípios, né? Sim. Claro que o kantiano vai dizer, não, eu sou vegano porque universalizando, blá, 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 mas isso é uma Não, racionalização. e completamente equivocado. Um dia a gente vai fazer sobre a regra de ouro e sobre o imperativo categórico para mostrar que é uma falácia óbvia. E muitos filósofos já disseram isso antes de nós. E Nietzsche tem aquela famosa frase, né? Os alemães são muito embusteiros. Né? Mas o Hume, ele já tinha resolvido o problema do Kant muito antes do Kant criar toda a confusão, É, porque o Hume tinha dito aquele negócio, olha, quando a gente opõe razão a paixões, quase que inevitavelmente o que a gente provavelmente está fazendo é confundir algumas paixões calmas, como por exemplo, eu quero conforto, eu quero estabilidade, e eu confundo isso com ser racional. Agora, nem todo mundo quer conforto. Então, não é que essa decisão pela estabilidade, pelo conforto, seja racional. Não, é a minha sensibilidade que pede isso, e a minha razão me ajuda a escolher a melhor forma de atingir esse resultado. Mas a razão, como ele vai dizer, não é mais o que serva das paixões violentas ou calmas, né? E aquilo é. que a gente acha, que o kantiano depois vai achar que são razões puras, que é boa vontade pura, né? Na verdade, isso estaria mais na linha das tais paixões calmas. Então, é, uma certa noção de ordem, de conforto. Ele ainda indica amor pelas crianças, né? Essas ideias que, na verdade, são instintos que a gente tem mais ou menos compartilhados em graus diferentes, que aí vai dar, inclusive, a diversidade da humanidade e, ao mesmo tempo, uma identidade geral de espécie que ela não é perfeita. Então, há uma grande variabilidade de formas de sentir, mas, mesmo assim, essa variabilidade é restrita e a gente consegue identificar, cara, esse aqui é um monstro, né? Esse cara aqui é louco, ele é um psicopata, né? Ele É. não tem uma forma, ele não tem uma sensibilidade assim que tu É, possa eu deixar ele vou, cuidando de crianças ou de armas nucleares, eu digamos vou, assim. eu vou discordar disso em outro programa. Mas por enquanto, só para chegar no Dessa ponto. vez não deu. Não, na política eu acho que as coisas podem ser racionalizadas, ou seja, compreendidas mesmo nesse campo da estética, da sensibilidade, da subjetividade, a partir de um raciocínio. Eu vou dar um exemplo que não é da política, mas que as pessoas vão compreender muito mais facilmente do que a própria política, dentro daquela coisa dos afetos colorem o entendimento. O que é amor? Olha a palavra difícil de definir. Eu acho que depois de muito pensar, de muito estudar, de muito analisar, de muito pensar toda a literatura que eu tinha, amor é apego. Amor no sentido Eu diria que é romântico, identificação. eu diria que apego. Porque você pode ser complementar, não precisa ser. Se você comparar a história dos casos românticos, você vai encontrar tanto a identidade, a identificação, como você diz, como você vai encontrar a complementaridade, que não necessariamente é a identificação. Mas o apego, ele compreende os dois. Você concorda que o apego pega os dois? Você tem apego porque tem identidade ou tem apego porque tem complementaridade? Você tem apego. Por quê? Porque aqui a sua percepção, a sua estética é que aquilo te faz bem. Que aquilo, quer dizer, que aquilo te é essencial, aquilo você precisa, você Não, necessita. o pessoal Apego é ama, necessidade. as pessoas amam, por exemplo, os filhos, né? Não, mas aí E eu não estou falando desse tipo de amor. os filhos podem ser muito diferentes, Não, mas há aí uma eu. identificação no sentido de Não, que assim, não, mas aí é outro amor. Eu estava falando do amor romântico, do amor intencional. O amor intencionado dirigido para uma pessoa que não é seu filho. Né? tu ama a tua esposa. Tua Exatamente, esposa, inclusive, não é do mesmo sexo, né? Mas, ao exatamente. mesmo tempo, ela é um ideal, vamos dizer assim, que tu encontrou nela daquilo que tu buscava como uma esposa. Então, de certa maneira, não é que tu... Não, mas Nessa aí, a gente não se sim, identifica mas só o que é igual a gente. A esse gente se identifica com aquilo que a gente pensa que foi o é, nosso passado, aquilo que a gente vê, isso que a foi gente na hora que eu me gostaria de ser. apaixonei por ela. Isso foi na hora que eu me apaixonei por ela. Eu já estou falando do amor no sentido de o amor que eu fui desenvolvendo na relação com ela. E esse amor, quer dizer, aquele amor que fica, o amor que Sim, a fica, intimidade que vai se criando. que é 5, 10, 20 anos, aquele amor que os velhinhos saem de mãos dadas, que é fantástico, que é lindo, que é belo, que é sublime, esse amor é apego.
Eu não tenho outra palavra que possa traduzir tão diretamente algo que abarca todo o resto, que abarca a Uhum. identidade, abarca o que você quiser, mas ele vai ser sempre apego, né? Você sempre está apegado àquele alguém. O que define é aquela história. Para mim tem aquele teste, né? Você quer saber se você ama sua esposa ou seu esposo? Você torce para que ele saia de casa ou você torce para que ele fique em casa? Você torce para estar com ele ou estar sem ele? É, é absolutamente definidor se você ama de verdade ou não, né? Eu Querer acho que mesmo as estar, pessoas que querer. se amam lá pelas tantas não se aguentam, quero dar um tempinho, né? Tipo, não um tempo de Não, meses, não, mas não. um tempo de Aí algumas horas. tá, mas aí, segundo a psicologia experimental, ou seja, a psicologia que faz estatísticas, ó, bom, isso aqui separaram quais eram as características, entendeu? Aí eles vão chegar à conclusão de que aquela vontade aquele excesso de brigas é um péssimo sinal. É um sinal de que a coisa desandou de vez e tal. Claro que tem solução, claro que tudo se resolve. Eu sou adepto disso, acho que o entendimento chega. Porque o que estava lá pode vir a estar de novo, tem esse detalhe. É uma das coisas que a igreja defende que não haja divórcio, porque, pô, se um dia vocês lá estavam lá, olhos nos olhos e tal, quando a luz dos olhos meus encontra os olhos teus, isso, se estava É, lá, música pode de estar agora. Vinícius. Aham. Exato. Então, Quando a luz dos olhos meus não, procura a gente não pode cantar, senão Deus. eles cancelam aqui o negócio, direito autoral. Bom, terminamos por hoje, por essa, Mas é assim, então, só para só para concluir. concluir, que eu não consegui concluir, a questão da política, né? A gente tem essa sensação de pertencimento, de grupo, né? Isso não é uma escolha racional, é uma escolha muito porque tu nasceu naquele grupo, que os teus amigos são assim, ou ao contrário, né? Porque tu quer se diferenciar dos teus pais, né? As escolhas políticas são racionalizadas e colocadas em termos de princípios e tal, mas isso é balela, tá? Claro, Isso é importante, mas isso é principalmente racionalização. e Claro que ilusório, como você disse, ilusório. é necessário haver razão, mas a razão, a minha perspectiva é que a razão é apenas pura e simplesmente instrumental. Sim, sem dúvida. A razão não te diz o que fazer, ela te diz como fazer. Não, até porque, né? Mastre, como é que se pronuncia Mastre? Mastre? José de Mastre. Como é que pronuncia? Como é que é o nome? Joseph de Maistre é um filósofo católico. Não sei, Maistre. não. Ah, ele tem. Posso procurar aqui no Google, que ele até Não. pronuncia. Se é a língua, ele... É verdade. Eu vou descobrir essa, porque depois a gente vai discutir outra coisa aí que tem a ver com isso. Eu Beleza. digo Kant, mas é Kant. É complicado. E ele queria que fosse com C, lembra? Não sabia. Porque ele tinha uma admiração pelos escoceses, e aí ele queria que parecesse escocês. Naquela Não época, sabia ser realmente escocês. essa aí. Naquela época, ser escocês dava mais moral que ser alemão. Mas Os, continua os dando, né? escoceses, os escoceses têm aquele elemento mais empirista, né? E Sim, ele era um racionalista. Sim, mas ele admirava, tal. Ele tinha... Sim, ele lê lá o Hume, né? Que acorda ele do sonho, exatamente. do sono. Rapaz, a gente não consegue terminar o Que é programa. aquele negócio de dogmático, o sono dogmático, né? A gente queria limitar nos 20 minutos, mas não consegue. Acho que o tema também era mais Não, complexo. claro, árido. Vamos lá. Vamos para o próximo. Até o próximo.